Paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí do outro lado. Neste short eu quero fazer uma intro em que eu vou estar partilhando, amém, um testemunho em que eu vou falar a respeito daquilo que me foi mostrado a respeito da Shakira. Shakira, que é uma cantora famosa. Então, Deus me mostrou os pactos que ela fez, os pactos terríveis que ela ha feito. E, amados irmãos em Cristo Jesus, é triste. Deus me mostrou que ela leva muito mais almas do inferno do que qualquer um outro famoso por aí. Os pactos que a Shakira fez são pactos tão transversais que vão nas essências dos universos. Então ela teve que, todavia, estar transpassando as leis e os estatutos de Jeová. Ela teve que desafiar as autoridades maiores do eterno Deus. Ela teve que tocar na essência dos padrões de Jeová, ok? Deus me mostrava os 4 maiores principados e potestades, nomeadamente falando, mas são espíritos terríveis. Eu via 4, eu não sei se falo jiboia ou serpente grande ou cobra grande, eu só sei que eu via 4 principados ao redor do mundo inteiro. E eu via a Shakira trasladar. Ela tem uma facilidade de mover daí para o mundo espiritual em um apenas passo. Eu via que ela marcava só lá um passo, ela já estava lá no outro lado. E ela é reverenciada por causa do tamanho, número de alma que ela já levou no inferno, o sacrifício que ela ha feito. Amém. Ela é uma substituta do Michael Jackson. Ok? Shakira, Rihanna, ok? Rihanna também é a seguir dela. Madonna. Eu vou falar também de pactos irreversíveis. Amém? Então, é algo mesmo muito sério, não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. Amém? No dia 15, a Shakira fez um pacto. Por isso, Jeová me revelou. O que ela fez, o que ela já fez, o que ela está fazendo é terrível. Muitas almas estão indo para o inferno. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão. Amados irmãos em Cristo Jesus, a santa paz do Cordeiro Santo, Yeshua HaMashiach. Amém. Quem está na narração, Puro, vosso irmão Puro. E neste vídeo eu quero trazer aqui, todavia, visões, experiências sobrenaturais. Alerta, povo. Este é um recado, todavia, que realmente vai ajudar a compreender certas coisas. Fica até o final, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e subscrevam-se ao canal que ainda não o fez. Amados irmãos em Cristo, apercebam-se que dia após dia eu aprendo mais concernente o significado, mundo espiritual, o significado do que é uma alma, do que é um espírito, e avalia, e de tanto valor que tem. Amém? Então, no dia 15 deste mês, no mês de junho de 2026, então Deus, em espírito, me ha permitido capturar informações sobre esta pessoa principal, essa personagem pública chamada de Shakira,
que ela não é uma pessoa normal, ela não é uma pessoa normal. Então as pessoas vão querer se assim buscar descobrir se é um ser humano, se é um demônio. Bem, a Shakira, ela é um ser humano, ok? Ela é uma pessoa humana, ela não é um demônio. É um ser humano, todavia. Mas o que o Senhor já mostrou sobre esta mulher é que ela é capaz de tudo. Essa simpatia dela com o público. Eu nunca tive informações assim sobre Shakira. Para já, né? Eu não sou, graças a Deus, de ir pesquisar a vida dos outros, de ir buscar informações. Amém. Graças a Deus, eu não sou disso, né? Todas as pessoas que o Senhor me revela a vida deles, o Senhor me revelou porque Ele quis. Por quê? Porque são pessoas que estão a levar almas no inferno. Se você está aqui, anda a assistir meus lives, se você está aqui, anda a assistir short, stream, live, etc., os testemunhos, e há aqui pessoa que está de má intenção, e você diz que serve a Deus, e você diz que é de Deus, mas você é de Satanás, e estás a enviar pessoas para o inferno, Deus vai me revelar um dia. Você pode se esconder até não sei aonde, pode tentar enganar a Deus, mas se Deus me decidir revelar de ti, Ele me vai revelar. E eu não posto aqui as pessoas aqui no meu canal à toa. Eu posto porque o Senhor, Ele não quer que ninguém vá para o inferno. E todas as pessoas que levam almas no inferno em montão, Deus revela e me leva a denunciar mesmo. Ok? Fica até o final para que possam entender esta mensagem, este alerta. É algo muito sério mesmo. Glória ao Senhor. Então, amados em Cristo Jesus, Shakira, todavia, as revelações que eu recebi do Senhor são revelações muito fortes mesmo, e outras me levavam a sensação de chorar, e já me sinto um pouco mais, meio que melhor mesmo, porque essas revelações me deixam muito para fora, porque os seres humanos estão chegando num extremo muito exagerado, igual a Satã, igual a Lucifer, conforme nós o nomeamos, nós o aprendemos assim, anjo de luz, anjo que porta a luz, que queria subir ante Deus, sentar-se no trono de Deus, estar acima mais, ok? Seu desejo de igualar-se a Deus e ainda por cima estar acima de Jeová não aconteceu, porque somente Jeová é Deus, e fora dele, fora de Jeová, já não há mais Deus. Amados irmãos, Shakira, esta muchacha, essa mulher, essa menina, ela teve desejos, ela recebeu isso, ela teve desejo, sabe, de querer, de ser deusa. Ele, na verdade, as revelações que eu via, sabe, porque eu fico tão admirado da forma como Jeová me revela as coisas, porque Deus não me revelaria alguma coisa que não tem a ver com a pessoa, ou que não é com a pessoa. As coisas que o Senhor me revela são coisas que têm a ver com as pessoas, e eu fiquei tão admirado e tão surpreendido, porque esta mulher, amém, essa mulher, a Shakira, a primeira revelação que me passou sobre ela, eu via ela era como uma deusa do universo. Eu olhava para Shakira, ela só marcava um passo, ela já estava a trasladar fora deste mundo físico e já ia para o mundo espiritual. Quando marcava o segundo passo, ela já estava no mundo do espírito.
ela já estava no mundo do espírito, só que ela se conectava com o universo. E ela parecia que é uma deusa, que é uma deusa. Ela tinha essa primazia de se interagir com o mundo. Eu via ela assim, ok? Essa capacidade, sabe, dela absorver as forças do universo. E eu ficava assim a me questionar, meu senhor, essa muchacha assim, ei, senhores, me foi permitido eu acessar o canal dela do YouTube, assistir, eu vi os vídeos dela, porque eu não precisaria entender, e algumas coisas, não só algumas, várias coisas que realmente tive por revelação, eu via na manifestação dos vídeos dela, ok? E há um relato por confirmação, né? Porque nesta visão, que é uma das primeiras visões que eu tive sobre essa mulher, que ela é como uma deusa no mundo do espírito, é que por causa do nome dela, Shakira, esse nome, né? Eu vi ali um relato por ali no YouTube quando eu pesquisei já, depois das visões, em que a Shakira, lhe estavam a entrevistar, lhe entrevistavam, e o entrevistador lhe perguntou o significado de teu nome. Como é o significado? Teu nome significa quê? E a Shakira lhe respondeu que significava... Falou o significado, ok? O primeiro significado me passou na cabeça, mas o segundo significado, que é numa outra língua, acho que é árabe, significa deusa do universo, alguma coisa assim do gênero, ok? E muitas pessoas lhe têm como deusa mesmo, na verdade. Muitas pessoas lhe chamam de deusa, até, ok, muitos dos fãs, etc. E eu fiquei admirado porque isso é uma das primeiras características que eu vi no mundo espiritual antes de eu ver esses vídeos dela, essas entrevistas, muito antes, graças a Jeová. Amém? Eu fiquei impactado. Irmãos, lhe presta muita atenção. Prestem muita atenção no que eu vou relatar. Amém? Não é brincadeira. Alamanto rebedecia calamachenda. Ramansa labranacia te que lebredecia. Rebedecia canto rebossota labachai. Essa não é uma pessoa normal. Então, na intro eu falei como é que essa mulher ela é capaz de estar todavia a tocar nas coisas de Deus, nas coisas padrão, que Deus a padronizou. Amém? Que Deus a padronizou, ela foi capaz, ela teve esta ousadia e ela não ficará impune para nada. Até porque os pactos que ela fez são pactos irreversíveis. E eu vou falar bastante sobre pactos irreversíveis, porque essa é a primeira parte. Terá a segunda parte também, assim que o Senhor permitir, ok? Glórias ao Senhor. Então eu via como Shakira ficava como uma deusa a dominar o mundo, a fazer as pessoas se submeter. Em toda parte do mundo ela estava conectada. Eu via o desejo e a energia que sobressaía dela e se conectava com o universo. E Shakira, todavia, seguia dando controle. Era como se ela fosse uma deusa dando controle do mundo. Eu ficava assim, mas essa aqui bem pequena, bem baixinha, cara de bondade, parece ser uma pessoa assim normal, etc. Ela no mundo espiritual, afinal é assim. É mais assim afinal. Eu ficava assim bem admirado, sabe? Muito admirado. Ela dá os passos, ela só dá 2 passos, ela já está no mundo espiritual. E ela consegue
se mover, ela não voa. Ela não voa, ela anda, irmãos. Ela anda nos passos do Espírito. A Shakira, ela não é uma bruxa qualquer, ela não é uma satânico. Não é um satânico, ela não é um ser satânico que está num nível tão baixo. Ela passou dos níveis da bruxeria, da bruxeria, da feitiçaria, satanismo, seja lá o que for, a dimensão que essa mulher se encontra. Ela transpassou tudo porque, pelo simples facto de que Shakira, ela teve que inverter a criação de Deus. Ela inverteu a criação de Jeová. Ok? Por isso é que o pacto, Jeová, me fez saber, no mundo espiritual está escrito que o caso dela é irreversível. Irreversível, porque os tipos de pactos são pactos que a blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo, é através de símbolos. Ela não é preciso, esse tipo de pacto que a Shakira fez, não é necessário ela mirar para cima e blasfemar contra Deus, blasfemar contra o Espírito Santo, ele rejeitar, não. A Shakira, ela se conecta com as entidades acima, que estão acima, as entidades, as serpentes, as cobras, ok, que controlam o universo. Então, a Shakira, ela é contra o corpo dela. O que eu via sobre o ser dela, irmãos, é tantas legiões, é tantas possessões demoníacas. Não é à toa que ela move-se assim. Não é à toa que os movimentos que ela faz é aqueles movimentos, parecendo que é uma cobra, parecendo que é uma piton. Irmãos, no mundo espiritual, eu vi a Shakira. Ela sempre caminha com 4 demônios do universo que controlam o mundo, que controlam o universo. Ela caminha, ela é adorada, ela acha que está sendo adorada, ela acha que no mundo espiritual ela tem identidade de uma deusa, ela acha que é uma deusa, mas ela não passa de uma mesquinha ali, uma ser humana mesquinha que está à espera de ser lançada no lago de fogo para ser atormentada para todo sempre, já que é o caminho que ela seguiu, já que é o destino que ela escolheu, ok? E o próprio Deus nem sequer quer saber dela. O próprio Deus nem fala dela, por quê? Porque ela escolheu o caminho, é o caminho, não há reversão. Não há reversão, só que ela está enviando muitas almas para o inferno. O tempo dela de morrer não chegou, ainda não chegou. Ela está a trabalhar arduamente para Satanás. Ok? Ela e outras pessoas que eu também vou estar aqui a falar. Glórias ao Senhor. Então, há algo que eu via numa outra parte da visão que eu vi, que é através daquilo que Deus me revelou sobre rejuvenescimento, florescência juvenil, os pactos que a Shakira fez, não só de divindade, pactos de ser uma deusa, um ser divino, que é um engano, né? E os pactos secundários a seguir que ela fez, que é rejuvenescimento eterno. Ela acha que ela é uma pessoa que nunca vai envelhecer. Lhe foi enganada, mas também, irmãos, cada pessoa que faz um pacto, e esse pacto lhe identifica de uma forma. Essa forma que ele identifica é através que veio do desejo do seu coração. E esse pacto do rejuvenescimento, esse pacto de ser divino, irmãos, são os mesmos pactos que o Michael Jackson
fez. Amém? O Michael Jackson fez esse mesmo pacto todavia. E, bem, nessa parte me surpreendeu bastante. Me surpreendeu muito, bastante. Amém? Lebra basaka tarabakanda. Rebedekanda labrama sodianai. Ela parece que é uma pessoa normal. Michael Jackson também parecia, mas não. O que ele fez, né? Esse Michael Jackson e ela, Shakira, são coisas terríveis, são coisas que abominam a Deus, são coisas que levam para o inferno diretamente. Labrama sabianaya. Glória ao Senhor. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, como eu dizia, a Shakira, a outra parte da visão, amados irmãos, eu via claramente como a Shakira, ela fez os pactos, os rituais, para todavia estar sendo uma young, uma jovem, forever, para sempre. Que loucura. Que loucura. Por mais incrível que pareça, sendo que, prontos, né, eu fiquei curioso, depois dessa revelação, eu fiquei curioso de saber, né, a idade, etc. Mas não cheguei a pesquisar, até porque num dos vídeos que eu vi, né, em que ela falava do significado do nome dela, etc. Ali foi relatado mesmo o ano de nascença, que eu me lembro, acho que ela é de, se eu não me esqueci, eu acho que é 1977, ok? Então, para o rosto dela, parece que quem olha para Shakira, né, ela vai pensar, não, Shakira, ela deve ter por ali uns 35 anos, uns 32, 35, 38 o máximo, né? Mas não. Por detrás disso tudo, irmãos, a Shakira, ela é do ano, ela nasceu, eu estou aqui a ver aqui, né? Fui pesquisar agora. Ela nasceu no dia 2 de fevereiro de 1977. Então ela está com 49 anos. 49 anos de idade, né? Então, mas quem olha para ela está nos 30, 32, 35 anos. Na verdade, sabe, eu apenas fui pesquisar a vida dela no mesmo dia, né, no dia 15 de junho. Ok, depois que eu tive as revelações, as visões com ela, e depois me causou curiosidade para eu ir ver. Para eu ver na página dela oficial, essa Shakira. Então eu procurava entender do porquê que eu estava realmente aí me mover para ter revelação dessa mulher. Então Deus me fez entender porque no dia 15 de junho de 2026, a Shakira, ela fez um ritual tão pesado, e nesse dia, por causa dela fazer esses rituais pesados, então mais almas descerão no inferno. No dia 15 de junho, vou repetir essa data, porque essa data vai ficar marcada. Essa data, na verdade, ela está marcada, está arquivada, está bem arquivada essa data,
ok? No mundo espiritual aconteceu muita coisa no dia 15 de junho de 2026. O que essa mulher fez nesse dia, irmãos, eu nem sabia se ela estava a fazer o que, eu nem sabia, eu só sei que de lá nada o Espírito me levou em espírito a ver no espírito quem é essa mulher. E eu via que ela fazia fortes rituais no dia 15. E me foi revelado pesadamente quem é a Shakira. Ok? Me foi revelado. Então, amados irmãos, depois, como eu estava a dizer, depois das revelações que eu tive, todavia, né, sobre um dos primeiros pactos, não quero dizer que é o primeiro pacto, mas um dos primeiros pactos de acima, que foi prioridade, que é de ser um ser divino, de ser deusa, de ter essa identidade no mundo espiritual como uma deusa. Depois dessa visão, eu via o outro pacto, conforme eu já falei, pacto de rejuvenescimento eterno, de ser jovem, ok? Então eu vi a Shakira, ela ir diante de uma árvore, irmãos, e lhe foi dito que essa é uma árvore de rejuvenescimento eterno. Então ela saca a fruta desta árvore. Então, amados irmãos, para que vocês possam entender com clareza, Satanás, o que mais me deixou triste e que quase que eu ficava a me choramingar, é praticamente nessa parte e mais outras partes. Nessa parte aqui eu não estava conseguindo me contendo, irmãos, porque isso mexeu comigo, isso me deixou tão abalado. Por quê, irmãos? Por causa do diabo Satanás. Amém? Por causa do Satanás, que ele imita as coisas de Jeová. E ele leva os seus servos, o diabo, Satanás leva os seus servos a contrariar os estatutos de Deus, os estabelecidos de Deus, os padrões de Deus, a tocar, ou a inverter tudo aquilo, sabe, que a Bíblia fala que verdadeiramente é sagrado. Que verdadeiramente é sagrado, o Satanás, ele faz inverter, usa os seus servos, ok? E esses cantores famosos do hip hop, do rock, do reggae e outros estilos musicais, cada um deles está a representar uma entidade, cada um deles está a representar uma parte, um orifício, está a representar alguma coisa, sabe, que realmente é um fundamento sagrado no mundo espiritual, para estar em contra dos estatutos sagrados de Deus, entendem? Satanás investiu muito no louvor, porque o louvor, ele é a base de muita coisa que fundamenta a eternidade, fundamenta muita coisa sobrenatural, porque a música, ela é muito espiritual. A música, ela mexe com a alma, mexe com as estruturas do espírito. Sem música e melodia, tudo é como se ficasse parado. É como se tudo parasse, deixasse de funcionar. É como um aparelho sem bateria, Ele está aí, o aparelho está bom, mas sem a bateria ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar normal. Ou se você tem ali o carregador, ele vai dar energia no telefone, mas ele não vai funcionar. Se funcionar, não vai funcionar corretamente. Por quê? Porque está a faltar um dos anexos fundamentais, ok? Que alavanca o seu funcionamento, que põe em função este aparelho.
Assim é a música no mundo espiritual. Shakira, ela representa, sabe, uma das entidades. Ela é como uma entidade no mundo espiritual. Os pactos que ela fez leva ela a ser uma entidade. Eu nunca vi uma pessoa que no mundo espiritual ela é tida como uma entidade. Irmãos, a Shakira, ela conseguiu alcançar a estatura do corpo do Satanás, porque o Senhor me revelava e me fazia entender que o Satanás, ele pega os versículos bíblicos de Efésios, de Efésios, irmãos, e não só de Efésios, outros que estão em Gálatas, amém, que fala sobre o corpo de Cristo, que fala sobre a igreja. No Apocalipse também, muitos versículos que falam sobre as taças, as sete taças, e tudo isso eu vou falar na segunda parte, ok? É muita coisa que o Senhor me revelou concernente Shakira. E eu não sabia que, afinal de contas, um ser humano poderia chegar nesse extremo. Eu via essa mulher, ai, Jesus. Mas antes dessa parte, eu gostaria também de falar do Michael Jackson, porque o pacto que a Shakira fez de rejuvenescimento eterno, o Michael Jackson, o Senhor me mostrava que o Michael Jackson também o fez. Michael Jackson, ele fez também esse pacto de rejuvenescimento eterno. Lembra-me só casar machenda. Amém. Os mesmos pactos que a Shakira fez. A Shakira, ela é uma das mulheres que fez os mesmos pactos que o Michael Jackson fez. E a seguir tem também outros cantores que eu já mencionei. Madonna, Rihanna, Lady Gaga, e entre outros mesmo, e entre outros, todos que apresentam espíritos serpentes, todos os cantores que são famosos, que as movimentações deles corporais são são tão flexíveis, e elas sempre têm uma facilidade de se mover, de se contorcer os corpos. Esses são pessoas que se conectam com os espíritos, com os demônios que controlam as atmosferas, que controlam o universo, que controlam o mundo, os quatro cantos do mundo. E era para ser solo Michael Jackson. Se Michael Jackson não morresse, ele iria fundamentar isso. E muitos cantores iriam se submeter. E Michael Jackson seria um dos cantores, uma das pessoas que representaria diabo Satanás aqui na terra, que representaria Satã de uma forma maior. Mas olha, Pai, meu Deus, Pai Santo, eu até fico sem forças por vezes, como o ser humano está a chegar num extremo tão assim, ok? Raramente vocês vão ficar aqui a me dizer que fulano não é pessoa, é um demônio, não sei lá mais o que, porque eu vejo que muitas pessoas ficam ali, se essa aqui é mesmo pessoa normal ou se é um demônio. Irmãos, os demônios encarnados, eles saem do inferno e eles vêm aqui na terra e fazem a sua missão e acabou. Eles não são demônios que ficam ali, ficar famosos, mídia e tal. Existem demônios encarnados que eles podem se destacar nas mídias, tem vários, mas irmãos, eles são mais de fazer missões diretas, ok? Almas diretas. Eles podem vir aqui na terra de forma humana e tal, e viver a vida, etc. Mas muito diferente de pessoas que parecem que são demônios encarnados e vão ser tidas como demônios encarnados, ok? Muitos dos cantores que são da linhagem do Michael Jackson, Rihanna,
Madonna. Irmãos, Madonna é pesada. Essa aí mesmo, irmãos, não brinquem. Mas ela, a Madonna, como a Shakira, ela foi uma das primeiras praticamente, ok? Então, neste momento, as referências, as confidenciais desses 4 espíritos que controlam o universo, elas confidenciam a Shakira do que Madonna. Poderia ser Madonna, poderia ser Rihanna, poderia ser Madonna, mas não. Lhe confidenciaram a Shakira, ok? Para dar a sucessão dos encargos de Michael Jackson, aquilo que Michael Jackson não alcançou, então estão a confiar em quem? Shakira. Se Shakira falhar, tem quem? Tem Rihanna. Tem mais quem? Se a Rihanna falhar, tem quem? Madonna. Se a Madonna falhar, tem quem? Lady Gaga. E assim por diante. Mas eu vi a nome do Espírito que eles querem cumprir com a missão. Ter controle total do universo, destruir os cristãos, destruir e fazer o mundo ser uma promiscuidade tremenda e fazer o mundo e o universo ser totalmente sob o domínio do diabo Satanás. E é assim. Então, Michael Jackson, ele recebeu um golpe, ele transpassou. É que as energias que ele portava, que ele puxava lá do mundo do espírito, dos universos e desses demônios e das águas. E, irmãos, é tantas linhagens que o Michael Jackson, ele teve domínio, ou recebeu autoridade no mundo das trevas. E ele aqui na terra, irmãos, então ele tinha essa capacidade, sabe? Encarcelar as almas. E quando estava em vida ele, né, a gente sabia, a gente até viu trechos de vídeo dele que pessoas caíam, desmaiavam, muitas pessoas até chegou de morreram na hora, muitas mulheres no show morreram diretamente. Isso por causa dos poderes e poderios que ele recebeu lá no mundo do espírito, ok? Que ele todavia seria, ele chegou mais ou menos que lá, o Michael Jackson nesse pacto sobre o universo, de ser um ser divino, etc. Chegou que nem lá, ok? Mas faltou um pouco mais. Agora, como ele morreu cedo, então se confidenciou a Shakira. Mas no caso de Shakira, não foi imitação de Michael Jackson. O que eu vi no mundo espiritual, o que eu vi na visão, é que ela já cresceu com esse desejo no coração dela. Ela já cresceu assim, de ser uma pessoa especial, uma pessoa que é o centro de atenções. Eu via isso no mundo do espírito, eu via isso claramente, irmãos, que ela sempre ou tem o pensamento de ser o centro das atenções e de controlar as pessoas, e as pessoas se submeter, as pessoas se dobrar diante dela, as pessoas se dobrar e lhe adorarem, e lhe exaltarem e lhe elevarem, as pessoas lhe subir, lhe pegarem e lhe subir por cima, e ela ficar em cima de toda a gente e todos lhe adorar a Shakira. Eu via isso na visão desde pequena, ela com esse desejo, ok? Por isso é que ela fez esses pactos. Ela quando começou a fluir na música, na verdade os pactos sempre foram de criança, desde sua meninice. Os pactos inconscientes já funcionavam, já estavam os pactos inconscientes, ok? Mas, irmãos, ela se especializando nessa área e ela recebendo as visitações, ela foi recebendo isso, por se conectar com a música.
para se conectar com a música. A música levou a trasladar o mundo do espírito e a se conectar com os espíritos da música. Ok? Os espíritos da música, todavia, cujo dominam a mente, cujo eles afetam a alma da pessoa. A música em si afeta a alma. E a gente que Deus nos fez para o seu louvor, nos fez para lhe adorar a Deus. Então, esta mulher, eu via a comer do fruto da árvore que faz a pessoa ficar jovem, ser jovem para sempre. São 12 frutos. E eu me perguntava por que essa árvore só há 12 frutos. Irmãos, então, no espírito, o Senhor me trouxe a interpretação destas visões, ok? Nessa parte, o Senhor me dava a interpretação do porquê que só eram 12 frutos. Ela sacava esse fruto e ela só pode comer um fruto por ano. Então, o Senhor me disse que a Shakira é uma das pessoas. Ela é alguém. Sabe o que vai acontecer? O que está acontecendo? Ela, Satanás lhe levantou, que é para preparar o anticristo. E as pessoas que preparam o anticristo, elas têm que inverter a Bíblia Sagrada. Tudo que a Bíblia fala, ela tem que fazer ao contrário. Ela tem que blasfemar, ela tem que fazer ao contrário, irmãos. Ao contrário. É do Apocalipse, ela contrariou. É os 10 mandamentos, a Shakira contrariou. Ok? Eu vou fazer só um vídeo à parte de falar dos 10 mandamentos. Então a Shakira, ela contrariou muita coisa da Bíblia. Tudo mesmo só para alcançar as suas metas e realmente fluir na divindade. Ser um ser divino e etc. Mas isso é uma tamanha loucura e palhaçada, irmãos. Você ser humano é ser humano, quer ser Deus por quê? Ou achas que você vai controlar o universo, ou achas que você vai ter domínio das pessoas? Isso não existe, Shakira. Isso nunca vai existir. Te enganaram. Loucura grande. Então, irmãos em Cristo Jesus, alamanto rebada sianeco machenda, charabacanda rabassomanai, rica labachende rebedecanda rabadaya, rabasia tekelebrenesia, ramanso tekelebradai. Então, eu via isso. Eu via tudo isso no mundo do espírito. Existem outras coisas que eu vi também, essa visão. Glórias ao Senhor. Que tem a ver com a passagem que o apóstolo Paulo disse, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A Shakira também contrariou este versículo, irmãos. A Shakira contrariou muitos versículos bíblicos. E ela teve que fazer isso por causa dos pactos que lhe exigiu. Amém. Labra satarabacandarabaday. Libro sat. Então, irmãos, percebam. Ela também contraria outros versículos na Bíblia, e um deles é: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, percebam que eu via também na visão de Deus, eu via na visão que o Senhor me permitia ver, que Shakira, eu via ela caminhar, ela só caminha no universo, ela só caminha, ela, quer dizer, é incrível isso, sabe? É incrível a dimensão espiritual que essa
muchacha se encontra. É admirável um ser humano ao atingir esses alvos assim. Incrível. É incrível isso. Sabe? Alamanto rebedecandas. Eu via a Shakira. Já não é mais ela viver. Já não é mais ela que vive. Isso aí mesmo só corpo. É mesmo só corpo que está ali. Senão um espírito que está dentro dela. Nem mais ela. Ela se entregou de corpo, alma e espírito ao diabo, Satanás. Eu via no mundo do espírito enquanto ela caminhava. Eu via que não era ela. Ok? Eu via as entidades do universo sobre ela mover. Sobre ela estar. As entidades do universo. Ela ser usada. Ela toda vez. Conforme a palavra do Senhor Deus nos exorta a respeito do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Irmãos, no mundo das trevas, eles também têm as suas Bíblias. Eles também têm realmente os seus contextos bíblicos. As suas Bíblias satânicas e tal. Eles têm as suas Bíblias que é ao contrário de todos os versículos bíblicos. Ou imitação lá no mundo deles. E ela tem esses livros e ela segue isso. Muitos dos agentes das trevas, muitos que seguem o diabo, eles chegam nisso também. Eles adoram o diabo, eles se entregam ao diabo. E receber o espírito do diabo tem que se entregar de corpo, alma e espírito. E quando ela faz isso, na verdade o que acontece é que essas pessoas são possuídas por entidades. São possuídas por entidades maiores que as levaria a fluir em dons, os levaria realmente a ter uma facilidade de pedirem o que elas quiserem pedir e o Satanás faria. De alcançarem as coisas que eles querem alcançar, e Satanás lhes moveria a alcançar muito fácil. Ok? Desejar, fazer, ser, etc. Amém. Glórias ao eterno Deus. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, Cristo Jesus está voltando. Não há mais tempo a perder. O diabo quer a tua alma, quer a nossa alma. Há que vigiar. Há que vigiar em nome do Senhor. O mundo não está bom, irmãos. Lebra-ma sobianai. Esse mundo não está bom. Alabraça nerebosa. Esses tipos de pessoas nem se ora por eles, porque essas pessoas não esperam converterem. Não esperam que vão se converter. Deus me mostrou claramente que ela é de pacto irreversível. Pactos que ela fez é irreversível. Ok? Não tem volta e não há solução. Percebes? Então, amados em Cristo Jesus, essa é a realidade da Shakira. Por detrás dessa fama, por detrás dessa toda a linhagem toda, sabe? Existem pactos que poucos famosos fazem-lo. A maioria dos famosos pactos que eles fazem é de fama, dinheiro, solo, de ter tudo em torno de si. Mas não fazem pactos de querer ser divino, de querer se assentar no universo. Mas ela fez. Mas ela chegou de fazer esses tipos de pacto, de se assentar nos universos,
de fluir nas excelências dos universos e do mundo e submundos. Ok? Que loucura! E a Bíblia diz do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Do que adianta? Ter dinheiro, ter casas, viajar, mundo ser viagem, ter tudo o que quiser, não faltar nada, mas não ter paz, não ter sossego, não ter descanso, não ter consolo, alívio para a alma. Não, isso não faz sentido. Isso não tem sentido nenhum. Aleluias. Louvado seja o santíssimo nome do eterno Deus. Então, estamos já para terminar. Neste vídeo eu falei mais sobre os pactos, alguns dos pactos que ela fez. Amém? Pactos de ser divino, pactos de ser jovem, de fluir em juventude. Ok? E pactos do espírito satânico, do espírito do Satanás reinar e não ser mais ela a viver, mas ser o Satanás, mas ser os espíritos satânicos a viver sobre ela. Ok? Então, ela alcançou isso. Todavia, no próximo conteúdo, eu vou estar falando sobre pactos irreversíveis. Eu vou estar abordando sobre outros famosos que têm pactos irreversíveis, todavia. E também eu vou falar abertamente sobre a Copa Mundial, a Shakira e a Copa, ok? Porque, na verdade, irmãos, a Copa Mundial, esse negócio de futebol, o Senhor, depois das revelações de Shakira, então o Senhor me mostrou como o futebol ele é tão satânico, ele é tão demoníaco. E também ele é usado para inverter versículos bíblicos. E o futebol, por detrás do futebol, lá tem a marca dos 666. Então as pessoas que seguem futebol, dificilmente, se elas não saírem dali o mais rápido possível, então elas já nos tempos do Anticristo são pessoas que vão receber a marca da besta de primeira categoria, ok? Há muitos que se dizem que são crentes, que são de Deus, mas eles se envolvem com futebol. Mas o Senhor me mostrou sobre Shakira e me mostrou todavia sobre o futebol também. Como o futebol ele é muito usado para blasfemar a palavra santa de Deus, blasfemar contra Deus e muito mais. Então, como é muita coisa, né? Para não ficar muito extenso, eu vou deixar para um outro dia. Glórias ao Senhor. É muito triste, não é brincadeira, não. E existem famosos do futebol cujo Senhor revelou. Não sou cristiano, né? Mas realmente muitos astros do futebol. Ok? Uns têm pactos, outros são assim pactos conscientes, outros inconscientes. Ok? No futebol. Já na música, a maioria dos músicos que cantam hip hop, que cantam reggae, que cantam rock, que cantam esse negócio aí, ser trap, ou que lá não sei, e muitos outros estilos musicais, muitos cantores mundanos seguem, então a maioria deles tem pactos
90%, 95% deles é pacto consciente, é pacto direto. Sacrifício, houve muitos sacrifícios de pessoas em sua família, etc. Enfim, ok? Então, irmãos, no Senhor Jesus, Cristo Jesus está a voltar. Amém? No dia 15 desse mês de 2026. Então, os rituais de sacrifício que a Shakira fez levou muitas almas para o inferno. E muitas almas estão pendentes para ir para o inferno, os que não foram naquele dia. Então, assim nos dias seguintes, dia a seguir, esse dia, próximos dias vão ir. É um pacto que vai indo, sacando vidas, sacando almas de muitos seguidores dela. E não só. Muitas almas estão indo sacadas. Muitas pessoas vão ser ceifadas por causa do sacrifício, por causa do ritual que a Shakira fez no dia 15 de junho de 2026. Eu via Deus pela permissão. Hoje eu sei, me fez saber. Parece que nada aconteceu no dia 15, mas aconteceu muita coisa por causa desta mulher. Ok? Por causa desta mulher. E eu fiquei curioso, porque tipo assim, eu fui pesquisar assim, né? O que aconteceu no dia 15 na pessoa da Shakira, e apareceu assim, né? As informações de que no dia 15 a Shakira foi um dia que ela realmente fez muitos shows. Ela fez muitos shows e tal, muitas participações, etc. E eu entendi no dia 15 que houve muitos shows. Ela teve muito ativa, e normalmente os rituais ela faz mesmo no show. Antes do show ela faz os rituais. Dentro do show ela está fazendo rituais, aquelas danças e não só. Cada movimento que ela faz é uma invocação e enviação. Eu vi a Shakira dela e ela, todos os rituais que ela faz, todas as manobras, todos os movimentos corporais que ela faz, dela sai demônios e entra nas pessoas. Ela controla as pessoas, já que ela no mundo do espírito é como uma deusa, um ser divino. Então ela consegue controlar as pessoas, ela consegue ter domínio das pessoas. Ela envia demônios. As pessoas que acompanham a música dela, as pessoas que todavia gostam dela, lhe seguem sim. Ela enviou demônio e ela tem controle dessas pessoas. É terrível, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Por hoje é tudo. Vamos orar para terminar. Vamos orar pelas almas, porque essa pessoa aqui não se ora, conforme o Senhor já mostrou e já falou, já decretou. Deus até nem fala dela, Deus até nem está nem aí, porque ela desafiou o poder de Deus. Ela blasfemou contra a santa palavra, contra o Criador, desafiou o Criador também. Todos que desafiam o Criador, acontece conforme lá na segunda carta de Pedro, amém? No seu capítulo 2, versículo 4, que fala que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas os lançou nas cavidades mais baixas da terra. Eles aprisionou em cadeias eternas, os reservando para o dia do juízo. Então, os anjos que pecaram contra Deus, a palavra diz que eles não receberam o perdão de Deus. A Bíblia diz claramente que Deus não lhes perdoou. Eles não é que eles blasfemaram contra Deus, contra o Espírito de Deus, é que o pecado que eles cometeram, não importa ser de blasfêmia, Deus decidiu não lhes perdoar, ponto final. E nós não temos que questionar isso, é a decisão de Deus e ponto final. E ponto final mesmo.
ok? Existem muitas pessoas que não blasfemaram contra o Espírito Santo, mas eles não vão ter perdão de Deus, não vão alcançar nenhum perdão. É a decisão do eterno Deus e ponto final. Isso não diferiria desta mulher. Então, que Deus tenha misericórdia, amém? Que Deus nos ajude, que Deus se compadeça de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Que Deus desperta a humanidade, que Deus desperta as pessoas mundanas. E existem pessoas que vai na igreja e tal, e ouvimos, gosta da Shakira, ouve ela e tal, cuidado, muito cuidado. Shakira não é flor que se cheira. Ela não é pessoa normal. Não é pessoa normal, não. Vamos orar para terminar. Vamos já orar. Aleluia. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, te glorificamos, exaltamos o teu precioso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Deus que está vivo, Deus que reina para todos sempre, que o Senhor tocar em cada um de nós, que o Senhor transformar as nossas vidas, purificai o nosso ser, todo mal seja quebrado, todo mal seja destruído, todas as cadeias e prisões derribadas em nome santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Vem nos fortalecer, vem nos capacitar, Pai Santo. Sondai os corações, vem dar livramento, Deus amado, dê livramento, Espírito Santo, em nome de Jesus. Faça cair por terra, Senhor meu Deus, toda a força do mal, toda a implementação demoníaca, no nome santo e poderoso nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Desperta a humanidade, Senhor, que se encontra sobre o domínio das trevas, que se encontra sobre o domínio de Satanás. Aleluia, Jeová eterno. Aleluia, Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo, meu Deus. Rabashakata rabakanda, Rabashakata rabakanda, Iriminasia rabakanda rebedesi, Iriminasia kanda rabasemenebi, Rabasio tekelemrenebia, Rabashekata rabasomono, Rabasekete rebede. De livramento, Pai Santo, de livramento, Senhor. Sangue de Jesus tem todo poder. Sangue de Jesus tem todo poder, Jeová. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Senhor, vai tocando, Senhor, toque nossas almas, toque nosso espírito. Aleluia, que teu Espírito, Senhor, possa despertar as almas que estão sob o domínio do diabo. Aleluia, rompa com essa força satânica, rompa com essa força diabólica, que o espírito do Satanás, ele não tem poder em nossas vidas, o espírito do diabo não tem poder em nossas vidas. Rabashakata rabakanda. Deus é maior, fomos lavados com o sangue do Cordeiro, em nome santo e poderoso nome de Jesus. Dê livramento, Pai, haja conversão, haja libertação, Senhor. Tenha misericórdia da humanidade, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai Santo. Aleluia, resgate as almas, Senhor, resgate as almas, Pai Santo. Oh, sangue de Jesus tem poder, oh, sangue de Jesus tem poder. Espírito Santo, em nome de Jesus, todo mal seja quebrado, todo mal seja despedaçado, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há em nome de Jesus Cristo, caia por terra todas as forças do mal, seja dissipada em nome de Jesus. Aleluias. Rebedecanda rabadai. Resgate as almas que estão indo para o inferno. Desperta, tira o desejo do pecado dos corações. Vem tirar o desejo do pecado, Pai Santo. Aleluia, Pai da glória. Nós clamemos, nós invoquemos o teu nome que salva, que liberta. Não deixa as almas se perecer. Não deixa, Deus, resgate as almas, Pai. Resgate as almas, oh Pai. Em nome de Jesus, resgata, Espírito Santo. Resgata, Santo Espírito. Resgata, Espírito Santo. Pelo poder
poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há em nome de Jesus. Caia por terra, Satanás. Caia por terra, demônio. Caia por terra, pelo poder que há no sangue de Jesus. Dê livramento, Pai. Dê livramento, Jeová. Aleluia, sangue de Jesus tem todo o poder. 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 Rabashakata rabakanda. Rabashakata rabanai. Aleluia. Toca, 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 Senhor. Toca, Senhor meu Deus. Oh, Senhor meu Pai. Oh, Senhor meu Deus, traz sinais. Senhor meu Deus, este povo possa, Senhor, enxergar teus sinais, ó Deus, aleluia, para que se convertam, Senhor, para que se libertem, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que deixem de ser marionetas do Satanás. Glórias ao eterno Deus, glórias ao eterno Deus soberano, pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Aleluia, Espírito Santo, em nome de Jesus. Engrandecido seja o teu precioso nome. Clamemos, Senhor, e acreditemos, Senhor, que tu és poderoso, que tu tens todo o poder e que todo o mal está a ser quebrado. Todo o mal caia por terra. Em nome de Jesus, todas as obras de bruxarias dessa mulher, Shakira, sejam despedaçadas, sejam canceladas. Todas as bruxarias, toda obra de amarração desta mulher para com teu povo não tenha êxito, seja cancelado, seja dissipado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dê livramento, Senhor. Vem dar livramento, Senhor meu Pai. Oh, Senhor meu Deus, os rituais que essa mulher fez e está a fazer continuamente não possa afetar. Seja cancelado, seja destruído em nome de Jesus. Seja destruído em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder, Pai Santo, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, Cordeiro Santo, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, Senhor, nas almas que o feitiço dessa mulher pegou. Remova os feitiços, Deus, remova as macumba, manda fogo e queima, manda fogo e queima toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Tira o feitiço dessas almas mundanas, dessas almas que não te servem, que não te adoram, que são vistas como comida dos demônios que, Senhor, estão indo para o inferno. Resgata, Senhor, resgata os mundanos, livra eles, Senhor. As pessoas que foram seguir esta mulher, Senhor, na inocência, porque é uma pessoa por ali, Deus desperta, Senhor, para que elas não vá por esse caminho da perdição, caminho da destruição. Em nome de Jesus, resgate essas almas, Senhor. Resgate essas almas em nome de Jesus. Glórias ao eterno Deus. Aleluia, Santo Espírito. Deus é maior. Deus, tu és maior, Senhor. Deus, tu tens todo o poder, Pai Santo. Tu tens todo o poder, Espírito Santo. Dê livramento, por favor. Dê livramento, por favor. Dê livramento, Yeshua HaMashiach, aleluia. Satanás não tem poder. Diabo, Satanás não tem poder, aleluias. Glórias a Deus que vive e reina, oh glórias. Aleluia, Espírito Santo, aleluia. Sangue de Jesus tem todo o poder, meu Pai. Sangue de Jesus tem todo o poder, meu Senhor. Fortalece-nos, ó Pai. Enche-nos de Ti, Senhor. Oh, nos dê ousadia, autoridade, mais autoridade, Senhor, para repreender os diabos e os seus demônios. Em nome de Jesus, soberano Deus. Aleluia, Cristo Rei de Glória. Oh, glórias ao Senhor. Louvado seja o teu precioso nome, Pai da Glória. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Aleluia, Pai Santo. Tudo deixamos nas tuas santas e poderosas mãos. E o que não foi pedido, Senhor, teu Espírito Santo venga acrescentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias.
Glórias a Deus que vive e reina para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. Aleluia. Amém e amém. Compartilhem o vídeo. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like. Ok? Clique em curtir, gostei. E não se esqueçam de clicar em subscrever quem ainda não é subscrito. Clica em se subscrever ao canal. Compartilhem o meu canal para os alertas de Deus chegar a mais pessoas. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe tua vida, tua família, teu lar. Deus abençoe a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Amém e amém. Oh glórias. Aleluia.